Eu sei que você tenta. Eu sei que você ora. Eu sei que você não desistiu ainda, mesmo quando tinha motivo de sobra para desistir. E é exatamente por isso que eu preciso te falar algo hoje. Porque existe um erro que pessoas esforçadas, pessoas de fé, pessoas que genuinamente querem mudar, cometem todos os dias sem perceber. Não é preguiça, não é falta de fé, não é falta de esforço. É um erro mental, silencioso, invisível, que trabalha contra você enquanto você dorme, que sabota enquanto você ora, que destrói enquanto você tenta construir. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que é esse erro, onde ele mora dentro de você, como ele opera e o que fazer para desarmá-lo de uma vez por todas. Fica até o final, porque no último bloco desse vídeo eu vou te entregar a ferramenta mais simples e mais poderosa que existe para quebrar esse ciclo. Hoje, não amanhã. Hoje. Deixa eu te contar sobre um ciclo que se repete na vida de milhões de pessoas. Segunda-feira de manhã, você acorda determinada. Hoje vai ser diferente. Hoje eu vou mudar. Hoje eu começo. E você começa de verdade. Você ora com mais fervor. Você se esforça mais. Você toma decisões melhores. Por alguns dias tudo parece estar indo bem. E então, algo acontece. Uma notícia ruim. Uma conta inesperada. Uma palavra de alguém. Um dia difícil. E você volta. Não porque você é fraca. Não porque você não quer mudar. Mas porque existe uma força dentro de você que é mais poderosa do que sua força de vontade. E essa força tem um nome: zona de conforto emocional. A zona de conforto não é confortável. Esse é o maior equívoco que existe sobre ela. Ela é familiar. E o cérebro humano prefere o familiar ao desconhecido, mesmo quando o familiar dói, mesmo quando o familiar é escassez, mesmo quando o familiar é sofrimento, mesmo quando o familiar é uma vida menor do que você foi criada para ter. Porque o desconhecido assusta mais do que a dor conhecida. Você já ficou num relacionamento que não fazia bem mais tempo do que deveria? Não porque era bom, mas porque era conhecido. Você já ficou num emprego que te sufocava? Não porque era certo, mas porque era seguro. Isso é a zona de conforto emocional operando. E ela opera da mesma forma com dinheiro, com prosperidade, com a vida que você foi criada para ter. Quando você começa a prosperar de verdade, o cérebro dispara um alarme. Isso é desconhecido, isso é perigoso. Volta para onde você conhece. E você volta, sem saber por quê, sem querer voltar, mas voltando. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Imagina que você está dirigindo um carro. Você conhece o caminho de casa de cor. Já fez esse trajeto 1000 vezes. E tem dias que você chega em casa e não lembra de ter dirigido. O subconsciente assumiu o controle. Piloto automático. É exatamente assim que ele opera nas suas decisões financeiras, nas suas decisões de relacionamento, nas suas decisões de prosperidade. Você acha que está escolhendo, mas na maioria das vezes, o subconsciente já decidiu antes da sua mente consciente perceber. Pesquisadores da Universidade de Princeton descobriram que até 95% das nossas decisões diárias são tomadas pelo subconsciente. 95%. Isso significa que apenas 5% das suas decisões são realmente conscientes. Os outros 95% estão sendo pilotados pelas crenças que foram gravadas em você, pelas frases que você ouviu quando era criança, pelos padrões que você absorveu da sua família, pelas experiências que moldaram o que você acredita ser possível para você. E enquanto você não mudar o que está gravado nesses 95%, você pode tentar com toda a força de vontade do mundo e vai continuar voltando para o mesmo lugar, porque a força de vontade opera nos 5% e o subconsciente opera nos 95%. Não é uma batalha justa, a menos que você aprenda a trabalhar com o subconsciente em vez de lutar contra ele. Sabe o que é mais cruel nesse ciclo? A pessoa não sabe que está sendo puxada de volta. Para ela parece azar, parece coincidência, parece que Deus não está respondendo. Mas não é nada disso. É o subconsciente cumprindo a programação com perfeição e fazendo isso de formas que parecem completamente irracionais. Você encontra uma oportunidade e pensa: não é o momento certo. Alguém oferece ajuda e você pensa:
Não quero dever nada a ninguém. O dinheiro começa a entrar e você pensa: melhor gastar antes que acabe. Todas essas decisões parecem razoáveis na superfície, mas por baixo é o subconsciente protegendo a programação antiga, mantendo você onde ele acredita que você pertence. E aqui está o que ninguém te conta. O subconsciente não é seu inimigo. Ele está tentando te proteger. O problema é que ele está usando um manual desatualizado. Um manual escrito quando você era criança, quando você não tinha escolha sobre o que acreditar, quando você absorvia tudo sem filtro. Mas agora você tem escolha. Agora você pode reescrever o manual. Não de uma vez, não da noite para o dia, mas com prática consciente e consistente, você pode instalar uma nova programação. Uma que reflita quem Deus diz que você é, não quem a sua história diz que você é. Existe uma palavra na Bíblia que nunca me saiu da cabeça. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Uma coisa nova. Não uma melhora no velho. Não um ajuste no que já existe. Uma coisa nova. Mas antes de falar sobre a coisa nova, Deus pede uma coisa: não vos lembreis das coisas passadas. Por quê? Porque a mente presa no passado não consegue receber o novo. A mente que se define pelo que já foi não consegue viver o que ainda vai ser. A mente que usa a história de ontem como prova do amanhã está presa. E Deus sabia disso. Por isso, antes de anunciar a coisa nova, ele pediu soltura do passado. Paulo confirma isso em Filipenses 3, 13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Seu cérebro possui um viés chamado viés de negatividade. Experiências negativas ficam gravadas com mais força do que experiências positivas. Uma humilhação aos 12 anos pode ainda estar moldando suas decisões aos 40. Um fracasso financeiro antigo pode ainda estar determinando quanto você permite receber hoje. Uma palavra cruel ainda pode estar ecoando quando você tenta crescer. Não porque você é fraca, mas porque seu cérebro foi projetado para proteger você, e ele usa o passado como manual. O problema é quando o manual está desatualizado. Quando Deus abriu portas novas, mas o manual ainda diz: cuidado, isso não termina bem para você. Deixa eu te contar sobre uma mulher que viveu presa nisso por mais de 20 anos. Ela cresceu numa família onde o dinheiro sempre acabava antes do mês. Todo mês a mesma tensão. Toda vez que começava a prosperar, alguma coisa acontecia. Uma decisão impulsiva, um medo, um gasto. E ela voltava para a escassez, como se a escassez fosse o lugar dela no mundo. Quando ela entendeu o que estava acontecendo, chorou de alívio, porque finalmente tinha um nome para a força invisível que puxava ela de volta. Não era maldição, não era azar, não era destino. Era programação. E programação pode ser reescrita. Toda vez que sentia o sistema antigo puxando ela de volta, parava, respirava e dizia: eu não sou minha história. Eu sou quem Deus diz que sou. 7 palavras. No momento exato da sabotagem. Em 3 meses, ela tomou decisões financeiras que antes seriam impossíveis. Não porque o dinheiro mudou, porque ela mudou. Outro caso aconteceu de forma completamente diferente. Um homem bem-sucedido em quase todas as áreas, mas financeiramente, sempre existia um teto invisível. Toda vez que chegava perto de um novo nível, parava. Quando era criança, o pai dizia: gente como a gente não fica rica. Aquilo virou teto subconsciente. Toda vez que ele se aproximava do crescimento, o sistema disparava: você está indo longe demais. Isso não é para você. Quando ele começou a substituir essa crença, o teto começou a rachar. Não de uma vez, aos poucos, com prática, consistência, declarações específicas. Eu fui criado para a abundância. O teto que colocaram em mim não é o teto de Deus para mim. 6 meses depois, ele ultrapassou um nível financeiro que não conseguia romper há 10 anos. Não por sorte, pela raiz que mudou. Agora escuta os 3 sinais de que esse erro mental está operando na sua vida. Sinal número 1.
Você sabota no momento da chegada. As coisas começam a melhorar e você destrói o progresso. Sinal número 2. Você sente culpa quando as coisas vão bem, como se não merecesse, como se fosse durar pouco. Sinal número 3. Você se compara constantemente com quem está pior, não para ser grata, mas para se sentir segura. Reconheceu algum desses sinais? Escreve nos comentários 1, 2 ou 3. Porque nomear é o primeiro passo para desarmar. E deixa eu te explicar por que nomear é tão poderoso. Quando você não sabe o nome do que está acontecendo, o medo parece maior do que é. O ciclo parece inquebrável. A força invisível parece irresistível. Mas quando você olha para ela e diz: eu sei o que você é. Você é a zona de conforto emocional, tentando me manter no familiar. Você é o subconsciente cumprindo uma programação desatualizada. Você não é o meu destino. Algo muda. Porque você não pode lutar contra o que não consegue ver. Mas quando você nomeia, você vê. E quando você vê, você pode escolher diferente. A Bíblia confirma esse princípio de uma forma que me arrepia. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis. Não apenas ouvireis. Não apenas acreditareis. Conhecereis. Com profundidade, com clareza, com visão real do que está acontecendo. E essa visão liberta. Não a ignorância, não o fingimento de que está tudo bem. O conhecimento real do que está operando por baixo. Quando você nomeia o padrão, você está acessando essa liberdade. Agora a prática de hoje. Toda vez que perceber o sistema antigo operando, pare, respire fundo e diga em voz alta: eu vejo o padrão, eu escolho diferente agora. Só isso, 8 palavras. Quando você nomeia o padrão, o cérebro automático interrompe o ciclo e você ganha alguns segundos preciosos para escolher diferente. Uma escolha diferente por dia cria um caminho novo. Um caminho novo vira hábito. Um hábito vira identidade. E uma identidade nova cria uma vida nova. Começa hoje. Não quando você estiver pronta. Agora. Escreve nos comentários: eu vejo o padrão. Porque hoje pode ser o dia em que você finalmente acorda para o ciclo e escolhe diferente. Você chegou até aqui porque algo dentro de você ainda acredita. Ainda acredita que existe mais. Ainda acredita que a história pode mudar. Não deixa essa chama apagar. Esse canal foi criado para caminhar com você nesse processo, não apenas para informar, mas para transformar. Se hoje você identificou um desses sinais, escreve aqui embaixo. Você não está só. Nos vemos no próximo vídeo. Eu estarei aqui torcendo por você.